amigo, olá, minha amiga. Continuando o nosso curso, vamos para mais uma aula, aula 2, aula letramento matemático, né? É aquele momento em que você precisa, tá certo? Entender determinados conceitos para que você possa interpretar bem um problema. É aquela ideia, né? Eu preciso saber o que é o dobro, o que é o triplo, o que é o cada, o que é uma diferença, o que é um quociente. Então, eu preciso saber desse letramento matemático para eu poder resolver as questões interpretativas, tá bom? Então, me acompanhe para o desenvolvimento, tá? Dessa estrutura. Vamos lá, me acompanhe. Bom, o que que você tem aí? Veja bem, quando você diz, tá? Valor absoluto, o que que eu tenho que entender como valor absoluto? O próprio nome já diz, o valor absoluto é o número, tá certo? Ó, digamos que 100, certo? Sem o sinal, digamos assim. O valor absoluto é sem o sinal, tá? Ok? Então, por exemplo, se eu chego para você e digo assim: olha, meu querido, quanto é o valor absoluto do número 6? Aí você me responde: é o 6, tá certo? Se eu quero saber, por exemplo, quem é o valor absoluto, digamos, eu quero saber quem é o valor absoluto do número -2. Aí você me responde: é o número 2. Eu quero saber quem é o valor absoluto de -10. Aí você me responde: é o número 10. Ou seja, quando a gente fala de valor absoluto, você deve entender que é um número que fica entre essas barras e ele é representado, a grosso modo, sem o sinal. A grosso modo, sem o sinal. Tá certo? Porque, por exemplo, se eu tenho assim, módulo de 9, o 9 ele não tem sinal algum ali, mas significa dizer que ele é positivo, tá? Então, eu tenho um módulo de 9. O módulo de 9 é o próprio 9, tá certo? Não tem muita coisa a ser feita. Resumindo, é o número sem o sinal, tá bom? Então, entenda dessa forma. Beleza, prof, show de bola. O que que a gente entende por oposto ou simétrico de um número, né? Quando você diz oposto ou simétrico, você tem essa ideia. Deixa eu explicar melhor para você. Vamos imaginar que você tem aqui, essa seja a reta numérica. Bem aqui, por exemplo, está o zero, aqui está o 1, aqui está o 2 e aqui o 3. Aqui está o -1, o -2 e assim vai. Bom, eu quero saber, por exemplo, quem é o oposto do número -2. Veja que o -2 ele está a duas casas do zero. Então, pessoal, o oposto do -2 é o número que também está a uma mesma distância do zero. Então, no caso, seria o próprio 2, ó, porque o 2 também está a duas casas do zero. Então, na realidade, isso é a ideia de oposto. Se eu tenho, por exemplo, o número 1 bem aqui, eu quero saber quem é o oposto do número 1. O número 1 está bem aqui, ó. Eu quero saber quem é o oposto dele. Bom, para eu saber quem é o oposto do 1, eu olho. O número 1 está a uma casa do zero. Então, eu já sei que o oposto do número 1 também vai estar a uma casa do zero. No caso, o valor menos, tá certo? Então, o oposto é exatamente isso aí. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando a gente explica um pouco mais em relação a essa parte de oposto, para não ficar tão assim, direto e objetivo, o oposto é aquele número que está a uma mesma distância em relação ao zero. Mas a grosso modo, prof, a grosso modo é só você trocar o sinal, só isso. O que é negativo fica positivo. E o que é positivo fica negativo. É só trocar o sinal, beleza? Vamos para cá, olha só. Trocando o sinal. Então, o oposto simétrico, vamos colocar aqui, a grosso modo, você vai só, a grosso modo, tá? Trocar o sinal. Pronto. Tá aí, só trocar o sinal. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, eu quero saber quem é.
o oposto do número 2. O oposto do número 2 é o menos 2. Eu quero saber quem é o oposto do menos 6. O oposto do menos 6 é o 6. Eu quero saber quem é o oposto do menos 10. O oposto do menos 10 é o 10. É só trocar o sinal. Mas na hora da prova, prof, na hora do meu concurso, ele vai falar assim, o oposto de um número. Aí você chama esse número de quê? De x, tá certo? Não é a questão que vai dizer assim, chame o número de x. Não, isso não vai acontecer, não, tá? Você vai ter que ter a atitude de dizer assim, ah, o oposto de um número. Então, esse número aqui eu vou chamar de x. Então, vou até escrever aqui, ó. Vou, eu vou chamar de x. Eu vou chamar de x. Certo? Então, se eu tenho aqui o número x, quem é o oposto? Menos x. É só trocar o sinal. Se eu tenho o número u, quem é o oposto? Aliás, se eu tenho menos u, quem é o oposto do menos u? É o u. Se eu tenho um número menos v, quem é o oposto do menos v? É o próprio v. Então, resumindo, a grosso modo, é só você trocar o sinal, tá bom? O inverso de um número. O inverso é inverter. Embaixo desse número x é como se tivesse um. Inverter significa o de baixo. O que que significa, prof, inverter? Inverter significa assim, o de baixo vai para cima. E o de cima, e o de cima vai para baixo. O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Tá certo? Então é assim que a gente faz com o inverso. Não vá confundir inverso com oposto. Inverso é uma coisa, oposto é outra. Se eu tenho o número 2, por exemplo, quem é o oposto do 2 é o 1 sobre 2. Se eu tenho o número 2 sobre 6, quem é o oposto? 6 sobre 2. Se eu tenho U sobre V, quem é o oposto? É V sobre U. É só você trocar o que está em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. Você faz essa pequena troca, certo? Não esqueça disso. Bom, quando você diz sucessor, a ideia de sucessor é aquele que vem depois. E o antecessor é aquele que vem antes. O que é lógico, né? Por exemplo, quem é o sucessor de 2? O sucessor de 2 é o 3, porque é 2 mais um. Quem é o sucessor do 4? O sucessor do 4 é o 5, porque é 4 mais um, tá certo? Mas se eu tenho, por exemplo, o número U, quem é o sucessor do U? É o U mais um. Se eu tenho o V, quem é o sucessor de V? É V, certo? V mais um, tá? Então, sempre, 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 em uma prova de concurso, ele não vai colocar o número, ele vai colocar o problema, certo? Você chama de uma letra e aí você desenvolve através da letra, certo? Então, eu chamo o número desconhecido de x, e quando eu disser o sucessor dele, vai ser x mais um, tá aqui, ó. E quando eu disser o antecessor, vai ser x menos um, tá bom? Não esqueça desse detalhe, é muito importante. Passando à frente, olha só, um número par. Quando você diz um número par, tá? Não é que você vai dizer assim, ah, prof, eu sei que o par é o 2, 4, o 6, o 8, o 10. Eu sei que esses são os números pares. Tá, mas conhecer os números pares, pessoal, não implica que você vai resolver uma questão em prova. Você tem que estar preparado justamente para isso aqui que nós estamos te mostrando. Quando ele disser o número par, você representa, certo? O número par dessa forma, 2x.
O número par é sempre dessa forma, certo? 2x. E o ímpar? O ímpar é 2x mais um. Então, o número par, lembrando, isso aqui o que que é? É a forma, tá certo? Isso aqui é a forma. Então, é isso aqui que eu vou utilizar, certo? Vou até escrever, ó, é a forma. É isso que eu vou usar na hora da prova. Então, para uma prova de concurso, a gente utiliza a notação 2x para o número par. E para o número ímpar, 2x mais um. Bom, beleza. Vamos lá. Quando uma questão disser o dobro, o triplo, o quádruplo ou o quíntuplo, certo? Sempre, sempre, sempre que eu tiver com a terminação bro ou com a terminação plo, eu lembro que eu vou ter sempre que multiplicar, certo? Ok? Então, dobro, ou seja, quando ele diz dobro, é porque eu vou multiplicar por 2. Quando ele diz triplo, triplo é porque eu vou multiplicar por 3. Quádruplo é porque eu vou multiplicar por 4. Quíntuplo é porque eu vou multiplicar por 5, certo? E o número? O número a gente chama sempre de x. Então, para você fazer uma prova, você chama o número de x, tá certo? E o dobro, aí você tem 2x, né? Ele fala dobro, então você tem aqui o dobro 2x, triplo 3x, quádruplo 4x e quíntuplo 5x. E aí pode observar que quando a gente fala dobro é de 2, triplo é de 3, quádruplo é de 4, quíntuplo é de 5, certo? Então veja que a própria estrutura ela já diz dobro 2, triplo 3, quádruplo 4, quíntuplo 5. Agora, quando ela cita no texto a palavra parte, tá certo? Sempre que for parte, por exemplo, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte. O que que significa esse termo parte? Quando vier no texto parte, é porque eu já sei, certo? Que eu vou ter que dividir. O termo parte, tá? Me diz que eu tenho que dividir. Parte é porque eu tenho que dividir. Quando ele diz a terça parte, olha só, quando ele coloca a terça parte, é porque se terça é de 3, quarta é de 4, quinta é de 5. Então aqui eu vou ter que dividir, obviamente, por 3, aqui por 4 e aqui por 5. Só a metade é que eu vou ter que dividir por 2, até porque a palavra metade sempre vai estar relacionada ao 2, tá? E aí eu vou representar de que forma? Eu vou trazer como sendo x sobre 2 a metade, x sobre 3 a terça parte, x sobre 4 a quarta parte, x sobre 5 a quinta parte, tá certo? Avançando um pouco mais no letramento, você tem as palavras adicionar, ultrapassar, sobrar, exceder ou a mais, ou então ainda posso incluir aí o termo, por exemplo, restar, sempre estará relacionada, certo? Ao sinal positivo, tá? Sempre estará relacionada à soma. Agora, subtrair, faltar, descontar, a menos, sempre vai estar relacionado à subtração, certo? Três números consecutivos, por exemplo, não significa dizer que você vai ter sempre que usar dessa forma. Não. Você pode usar, tá certo? Sem precisar
dessa nomenclatura. Mas seria interessante que você usasse essa ideia, certo? X menos um, x e x mais um. Dois números pares. Números pares eu posso entender que é 2x e 2x mais 2, tá? Dois números ímpares consecutivos. Você tem 2x mais um, 2x mais 3. Se eu fosse construir um próximo, eu colocaria 2x mais 5 e assim sucessivamente, tá? Veja bem, ó, 3 e 5, que são justamente os números o quê? Os números ímpares, que são exatamente os números ímpares, tá bom? Então é dessa forma que você consegue trabalhar aí com essa parte do que se chama de letramento matemático, tá? Avançando um pouco mais, você tem escreva a soma de três números consecutivos, x menos um mais x mais um. Um número que a gente chama de x, acrescido é mais x mais 5. Olha só, a quinta parte de um número. Opa, falou a palavra parte. Falou a palavra parte, eu já sei que eu tenho que dividir. O dobro, opa, o dobro é duas vezes o dobro do cubo de um número. O cubo de um número, certo? Aqui vale a gente ressaltar aqui um detalhe. Quando ele diz o cubo de um número, tá? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque o cubo de um número, eu vou lembrar que seria o número, tá? Seria exatamente o número elevado, daí cubo, ó, elevado a 3, né? Ó. O cubo de um número, tá aqui, x elevado a 3. Não esqueça, tá? O quadrado de um número, quando ele diz o quadrado de um número, quando ele fala o quadrado de um número, opa, eu já sei que o quadrado de um número, eu já sei que é x, eu já sei que é o x elevado a 2. Somado é mais ao seu triplo, 3x, está aqui, ó, certo? Então tá aqui os resultados bonitinho para você, ó, são apenas algumas estruturas que são importantes, né? O cubo de um número, que você já viu como é o número elevado a 3 menos é o sinal negativo. O quadrado desse número é o x elevado a 2 e assim sucessivamente, tá? As expressões da, de e do na matemática significa o sinal de vezes, e o termo cada na matemática também significa o sinal de vezes. Não esqueça. E para finalizar essa parte, quando ele fala o quociente, ou então a razão, ou então ele pode também dizer a divisão, ou então ele também pode dizer a relação. Então, essas duas a mais que eu coloquei também estão relacionadas a quem? A divisão, tá certo? Também estão relacionadas à divisão, ok? Então, não esqueça, isso cai em prova, tá certo? E nós vamos agora treinar, fazer uma questão, exemplo, para você ver como é que funciona, tá? Vamos lá. Ele diz assim: assinale a opção que apresenta o número. Opa, o que é que eu faço? Bom, quando a questão diz o número, então eu digo, ah, rapaz, é importante. Olha o termo adicionado a 5. Olha o outro termo é igual. Olha o outro termo, a metade. Olha o outro termo,
mais 7. Toda construída no letramento matemático, né? Então vamos lá. Este número chamarei-o de x, adicionado é mais, é igual, o igual é o igual mesmo, a metade de um número é x sobre 2. Esse mais é o sinal positivo e está aqui o 7. Olha como fica tranquilo. Montando, você vai ter x mais quanto? Mais 5. Isto é igual à sua metade, mais quanto? Mais 7. Olha que tranquilidade. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o MMC, por quê? Porque eu tenho no meio desse procedimento algébrico, eu tenho uma fração. Como só tem um denominador, e esse denominador ele é o 2, então ele vai ser o nosso MMC. Embaixo é como se tivesse um, ó. Então, o MMC entre o número 2 e o resto, que é só construído de um, é o próprio 2. Agora eu vou lembrar da dica, ó. A dica, ó. Didi, eu sempre digo, ó. Didi Mumu. Divide, multiplica. 2 dividido por um, 2. 2 vezes x me dá 2x. 2 dividido por um dá 2. 2 vezes 5 vai me dar 10. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x vai me dar x. 2 dividido por um dá 2. 2 vezes 7 vai me dar 14. Esquece esse denominador. Então você tem, deixa eu apagar aqui, certo? E o procedimento eu vou colocar bem aqui, ó. O que é que eu faço? Você divide, divide pelo de baixo e o resultado você faz o quê? Multiplica pelo pelo de cima. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, tá? Então vai ficar assim, ó, 2x. Esse x que está positivo no segundo membro, ele passa para o primeiro negativo. Isto é exatamente igual a 14 menos 10, porque esse 10 estava positivo, passa ao segundo membro negativo. 2x menos 1x dá x. 14 menos 10 vai dar 4. X igual a 4. Opção correta, letra A, né? Veja que é uma questão extremamente simples, tá? Dá para você fazer com tranquilidade. Vamos ver agora um outro modelo. Ele diz o triplo de um número. Opa, esse número eu vou chamá-lo de x. Menos o menos ele tem uma importância. É igual à sua metade mais 20. Então vamos lá. O triplo de um número. Então eu digo 3x menos 40. Isso é igual à sua metade. A metade é x sobre 2 mais 20. Ou seja, vamos agora organizar. Eu só tenho um MMC, eu só tenho uma fração, então o resultado vai ser o próprio denominador desta fração, que no caso é o 2. Embaixo é como se tivesse 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3x vai me dar 6x. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 40 vai me dar 80. Isso é igual. 2 por 2 dá 1. 1 vezes x vai dar x. Mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 20 vai me dar 40. Organizando vai ficar 6x menos x. Ó, está positivo, fica negativo. E está igual a quem? A 40 mais 80, né? Ou seja, 6x menos 1x dá 5x. 80 mais 40 me dá 120.
Conclusão, quem é esse x? 120 dividido por 5. E 120 dividido por 5 vai dar exatamente 24. Opção correta, portanto, letra A, certo? Nessa questão, ele diz assim: determinar o maior dentre três inteiros e consecutivos, cuja soma é 102. Então, é uma ideia, né? Você usa, tá certo? Aquela ideia dos três inteiros e consecutivos. X menos um mais x mais um, isso é igual a 102. Esse menos um com este mais um a gente pode simplificar. X mais x vai me dar 3x. Isto é igual a 102. Então, quem é esse nosso x? O valor desse x é 102 dividido por 3. 102 dividido por 3, certo? Vai lá, vamos lá. Então, você tem 102, eu vou dividir por 3, aqui cabe um 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Fica aqui, cabe um 4. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Portanto, nós temos 34. Ele não está perguntando o valor do x, ele quer o maior. O maior é x mais um. E se você observar x mais um, vai ser 34 mais um, que vai dar 35, né? Portanto, aí, opção correta, letra A. Opção correta, letra A. E não é uma questão difícil, é uma questão simples, mas você precisa ter esse letramento, porque é justamente o letramento matemático que vai te auxiliar na resolução dos problemas. Interessantíssimo, né? Então a gente já vai ficando por aqui mais uma vez e até a próxima, pessoal. Valeu!